Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio de O Fluxo Podcast. E hoje estou aqui com um banguense raiz, né? Um cara que tem várias histórias do bairro que vocês sabem que eu amo de paixão. Médico, policial, pai, cristão e político. Ninguém mais, ninguém menos que Dr. João Branco. Olá, Anderson, tudo bom? Henrique, muito obrigado pelo convite. Aqui é um prazer estar no Fluxo Podcast. E aquilo que você já falou. Quem é Bangu, raiz, nunca larga as origens. É isso um dia aí. bebeu água de Bangu, a gente sempre vai ter orgulho de falar da nossa Zona Oeste e de coração, né? Com certeza. Legal. O doutor João Branco, o senhor vem aí através da medicina, né? Toma essa notoriedade através da sua clínica e transformando vidas, transformando pessoas, né? E hoje o senhor trabalha, além da clínica, dentro de uma questão social, né? Chegou ao ponto de vir candidato a vereador no município do Rio de Janeiro. O que deu para o senhor na questão de migrar ou virar essa chave aí da vida pessoal ali já bem resolvida para política, né? Que a gente sabe que hoje não é um caminho fácil para trilhar. Ainda mais nesse momento que a gente está, né, Henrique e Anderson? A gente sabe as dificuldades de estar inserido no meio da política, preservando o que a gente tem de princípios. Que eu costumo falar, todo mundo às vezes da Zona Oeste, a gente é equiparado, que nós somos muito filhos do improvável. Então, na medicina, eu tinha uma necessidade pelas dificuldades, né? A gente, graças a Deus, eu não posso falar que passei fome, mas passei apertos. E a gente tinha que ter comprometimento na nossa formação, comprometimento dentro da qualificação que a gente pode ter para ser bem-sucedido. E graças a Deus eu batalhei, a gente conquistou isso. Hoje a gente tem notoriedade dentro da área que a gente atua, dentro da nossa clínica, equipe multidisciplinar, e a gente notou que a gente pode ser ferramenta de modificação da vida das pessoas. E isso passou a ser um propósito, passou a ser prazer, mas isso a gente executava dentro de um grupo fechado. São as pessoas que possam ter acesso à nossa clínica particular, que a gente é uma instituição particular. E muitas pessoas vindo procurar, perguntando como é que é isso, qual é a metodologia que vocês usam, o que você fez para também ter grande sucesso dentro da parte de formação de jogadores, de atletas de futebol, que a gente trabalha com a medicina esportiva. A gente conseguiu unir, dentro da nossa área de atuação, uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar que se comunica, sem vaidade e tudo, em prol do benefício de trazer progressão de qualidade de vida nas pessoas. E aí, quando a gente passa a ter admiração em algumas pessoas, essas pessoas falam, olha, vamos fazer isso para a população. Aí a gente deita no travesseiro, não consegue descansar em paz, sabendo que você pode ampliar esse tipo de ação. E aí meu sono começou a ficar conturbado. Porque aí na tua cabeça tu não vai mais ajudar só o cara que pode pagar. Tu vai dar qualidade de vida, autoestima pro cidadão comum. E a gente fica com a responsabilidade sabendo que eu tenho 22 anos de atuação dentro da medicina. Quantas vidas a gente já beneficiou, né? A gente fala isso com uma humildade. Quantas pessoas que falam, vocês foram ferramentas de modificação para a minha qualidade de vida. E você vai travar isso para a população? Olha a população nossa como é que está sofrendo de doenças crônicas que são adquiridas por causa de estilo de vida, por causa de hábito, pessoas morrendo, vivendo mal e a gente não poder fazer, sabendo que a gente tem ferramenta para fazer. E tem um efeito secundário, né? Que são as pessoas que acabam enxergando nessa pessoa a possibilidade, existe uma probabilidade que eu consiga melhorar também. Inspira outras pessoas a buscarem recursos, a melhorarem a condição de saúde. Isso, e tornou muito mais notório com a evolução que a gente fez com a Jojo. A evolução que ela teve, tanto intelectual, tanto fisicamente, que modificou, e ela começou a falar isso. E aí as pessoas souberam que foi a gente que orquestrou isso. A vontade é da pessoa, a gente orquestra, mas quem toca o instrumento é o paciente, é a pessoa querer, tem que partir de dentro para fora. Não é você dar a instrução e a pessoa ter uma postura passiva de esperar que a modificação venha
do externo. Não, Não é a modificação igual é interna. Esfregar a lâmpada mágica que vai dar certo. Não é por aí. É que às vezes é legal o senhor falar também sobre a JoJo, né? Em função das raízes, não só do senhor, né? Que vem de Bangu, mas também da própria JoJo também, né? Ela vem da Zona Oeste também, não é isso? Exatamente, ela fala. E pessoas que conheceram ela, viu ela, né, no seu crescimento, tanto quanto pessoa, quanto profissional, artista e tal. E saber que não foi só por questão financeira. Não. Ela pagou um preço de ter que ir para academia, ter Mudar a que fechar alimentação. boca, mudar a alimentação. São hábitos que foram entrando, que somaram para ela conseguir alcançar o objetivo dela hoje, não só pela questão financeira, não é isso? Isso. A expertise que a gente tem, e a gente consagrou com a JoJo, mas a gente aplicou em várias pessoas. Hoje, a gente tem cerca de 5.000 pacientes ativos e mais de 10... Assim, na clínica hoje, mais de 10.000 atendimentos, que a pessoa que vai uma vez vai outra. Então, a gente passou a entender melhor a individualização terapêutica, quais são as necessidades individuais de cada pessoa, mas como fazer isso por prioridade. Então, a gente criou uma metodologia dos pilares anti-obesidade, que a gente vai falar assim, qual é o primeiro pilar que você vai agir, qual é o primeiro degrau que você tem que ultrapassar, galgar, para indo para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Porque às vezes a pessoa sofre de um transtorno, distúrbio emocional que leva à compulsão alimentar, leva ao excesso de fumo, de álcool, de comer doce, enfim, é uma compensação. Então, o melhor disso tudo é a gente elencar, conseguir estratificar e enumerar as prioridades. E aí a gente aplica a metodologia. E a gente foi fazendo isso com a JoJo. Quem olha hoje, ela é uma mulher que perdeu, uma pessoa que perdeu 80 quilos do que ela tinha. Pessoa, né? Outra pessoa, aí fez a cirurgia plástica reparadora, fez a segunda e tá malhando, trocando gordura que ainda resta por massa muscular. E é progressivo isso. A gente tem que entender que a obesidade é um problema crônico. Eu costumo fazer uma analogia, costumo fazer um comparativo, que quando é bactéria, você toma um antibiótico e mata. A obesidade não existe antibiótico anti-tecido gorduroso. Então você tem que batalhar para o resto da sua vida. Não existe um momento que você vai batalhar para uma doença crônica que vai resolver o problema e depois você não precisa mais dar atenção àquilo. Por isso que as mudanças têm que ser gradativas e principalmente com consciência do quem está fazendo benefício próprio. E não é só uma questão, doutor João, de alimentação, né? Tem a questão psicológica que influencia muito, porque eu tenho alguns amigos que fizeram bariátrica, e aí às vezes até brinca, dizendo, eu continuo com a mente de gordo. E muitas dessas pessoas, elas voltam reganho a engordar. de peso. Isso. Reganho às de vezes peso. até mais peso do que tinham antes Exato. de fazer a cirurgia. E é ruim pro corpo, né? Demais. Hoje, até também pegando o gancho, a medicina, ela evoluiu muito em relação a isso, só que ainda não chegou em todas as esferas de atingir a população. A obesidade é hoje sim um problema de saúde pública. A prefeitura, o governo, principalmente a prefeitura, por ser questão de atendimento Básico, primário, isso. preventivo, de ampla ação, onde você detecta primeiramente qual a população que está sendo acometida por aquilo, que vai levar inevitavelmente às doenças crônicas não transmissíveis, que hoje a medicina absorveu isso. Mas o gordinho antigamente, até pelo médico, era aquele dito sem vergonha. Ele tá gordo porque é preguiçoso, porque não gosta de fazer dieta, porque é acomodado, é porque é cara de pau. Antigamente a gente achava isso. Isso não é verdade, né? E principalmente também por alguns movimentos que a gente é completamente contrário, a obesidade, ao invés de doença, passou a ser um problema como se a pessoa não tivesse aceitação própria. Aí você caiu numa vala que é a pior do mundo. Porque o obeso ele vai ficar doente. Isso não é questão de aceitação. É questão de você gostar de si mesmo ou não. Você pode gostar de si mesmo não sendo aquela pessoa magra, extremamente magra. Mas se você gosta de você mesmo, você não pode ser obeso. É porque obeso não é saudável. Não é saudável. Não existe ninguém que está obeso que está com a vida saudável. E não é questão de, eu gosto de mim assim mesmo. Beleza.
todo mundo tem o livre-arbítrio, a gente aprende isso. Mas não quer dizer que essa aceitação, se você tem uma vontade interna de mudar, você sabe que você vai ter que mudar, vai batalhar e vai trazer benefícios para a sua vida futura. Senão você pode ter doenças como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares graves, doenças ortopédicas que limitam a deambulação. Então, fica aqui nosso apelo, né, de instrução. Se você não quer fazer mal também para quem ama você, porque se você tiver um AVC, você vai ficar dependente, a família vai ficar preocupada, você vai precisar de uma pessoa para fazer as necessidades básicas, você batalhe para mudar desse status que está agora, porque senão a obesidade vai te levar a um problema sério futuro. E é isso que a gente batalha, porque qual a assistência, qual a equipe multidisciplinar que dá assistência a quem está querendo mudar? E quem não tem recurso financeiro. E a gente fala assim, mas é muito recurso? Pouco? Não. É recurso que, se for usado o recurso público para isso, você vai prevenir lá a ponta final que o gasto é muito maior. Há uma internação naquela pessoa dentro de um CTI, numa hemodinâmica. Uma amputação de diabetes, uma cirurgia. Então, isso é verdadeiramente economizar, é prevenir. Né? E aquela analogia, a gente sabe que tem que trocar o pneu do carro, porque se chover e frear vai bater, pode matar alguém, então a gente troca o pneu preventivamente. O corpo é igual, você tem que fazer com que você não chegue no estado de doença, porque chegou lá, as consequências podem ser muito pior. Ouviu aí, pessoal? Exercício físico, alimentação saudável e o acompanhamento na HE Performance. HE Performance é uma opção, mas se Deus quiser a gente vai conseguir implementar isso. Serviço público. Serviço público. Aí ficou, né? A pergunta, né, Henrique? O senhor fala sobre essa questão do atendimento multifuncional, é importante, mas assim, levando para dentro do campo político, a importância de outros entes atuarem junto, né, nessa questão preventiva. Tu pega nas escolas, por exemplo, a partir das escolas, no ensino básico ali, se você começar a doutrinar as crianças a se alimentarem de forma regular e saudável, a tendência é que ele permaneça se alimentando saudável por se livrar do vício do açúcar, do vício do sedentarismo. Ou seja, na própria a integração da saúde na educação e no esporte e a parte psicológica também. Você, teoricamente, sai uma criança da escola com toda essa parte capaz de entender o processo. Porque eu acho que a maior dificuldade, o senhor pode compartilhar com a gente, a maior dificuldade, acredito que é a pessoa entender o processo, porque ela quer muito natural, nós somos imediatistas. Sim. Tipo assim, 2 meses eu tô lá fazendo o tratamento com o Dr. João, eu não consegui aquele objetivo que eu achava que na minha cabeça eu ia ter, mas o Dr. João tá projetando 6, 7 meses, 8 meses, 1 ano. E eu, na minha cabeça, com 3 meses, já queria estar onde eu... Perdi a barriga. E aí eu não perdi, aí começo já, não vai ter jeito, para não respeitar o processo. Eu acho que isso vindo desde a educação básica ali, a pessoa passa a entender que não é o tratamento, é um processo. E é a parte psíquica. Principalmente, eu vou dar um dado aqui alarmante, que isso já está sendo difundido dentro dos meios de estatística populacional. O que existe hoje? Se nós continuarmos dentro desse processo que temos agora, em 2035, que é logo ali, daqui a 10 anos, pessoas de 9 a 15 anos 55% dessa população estará obesa. Isso é um dado que a gente tem hoje. A gente depois bota a referência, eu passo para vocês. Já vai para a vida adulta obeso. Obeso, de 9 a 15 anos, se não tiver um programa efetivo dentro das escolas, dentro da educação, é o que a gente chama, para mudar um ambiente obesogênico, que é aquele ambiente assim, dentro de casa a criança tem pai e mãe que come porcaria que está ali, então ele espelha aquilo. Na escola, onde não tem uma alimentação regrada e não divide as necessidades, quem tem privação proteico-calórica e quem tem excesso. Que antigamente a gente via muito nas comunidades aqui, as pessoas magrinhas que não têm acesso à comida. Hoje diminuiu isso, mas que as pessoas têm acesso à caloria vazia, que é o que o bariátrico tem, que não nutre e volta a ter ganho, mas um ganho de peso vazio, sem massa muscular. E na minha concepção, gente, eu não sei funcionar assim. Até porque eu vim daqui, eu vim de baixo. Nós somos vencedores, a gente batalha para isso. Eu não sei viver numa dicotomia de 2 medicinas. Esse é o meu problema atual.
Porque todo mundo, quando me chama para algum projeto, é para fazer mais do mesmo. Dentro da prefeitura, dentro de alguns lugares. Eu falei, não, a gente vai fazer mais do mais. Aquilo que eu executo, que é uma medicina de ponta na clínica, é o que eu quero levar para a população. Então, eu não sei diferenciar. Porque o Henrique tem que tomar um remédio que é de ponta e o Anderson vai tomar o terceira, quarta linha. Vai falar que o Estado, vai falar que a prefeitura, vai falar que o ente público não tem dinheiro. Tem dinheiro para comprar o melhor. Só que não tem vontade política e não tem capacitação administrativa, capacitação e vontade de fazer o melhor para a população. Então... E conhecimento do que está fazendo, né? Porque a partir do momento que você está tratando aqui um problema que geraria lá na frente, você está economizando em outro local. Ou seja, esse dinheiro ele não vai ser gasto, ele vai ser economizado. É investimento. Vai ter retorno. E por que tem que ser usado duas medicinas? E a gente viu aqui, na nossa campanha que a gente vivenciou, falar, os obesistas, eu vou ali comprar uma canetinha, vou até falar o nome da caneta que está em voga, até para passar como informação para o público do fluxo, que é o Ozempic, a semaglutida. O gordinho vai ser tratado com uma canetinha e tal. Isso foi de uma irresponsabilidade absurda, porque a obesidade não se trata com uma canetinha. A canetinha, sim, é uma ferramenta, tem indicação médica, a pessoa tem que passar por uma equipe multidisciplinar, tem que ser diagnosticada e ver qual a aplicabilidade daquela medicação para a questão da obesidade que a pessoa está passando. Então quer dizer que você vai tratar com uma canetinha, com remédio, é que você bota uma ilusão na população, falando agora meu problema está resolvido que eu vou usar a canetinha. Isso não pode ser dito assim, sendo uma medicação de ponta. Então o que eu falo, além de você ter que ter acesso às medicações de ponta, do que tem de melhor, você tem que ter capacitação administrativa para saber tocar um projeto com responsabilidade. O problema da política, às vezes, João, é que, por exemplo, essa fala é do prefeito Eduardo Paes. Fez uma declaração completamente irresponsável, como o João bem disse, de que ele ia ofertar para a população o Ozempic de maneira gratuita. Só que aí o cara tomou Ozempic, mas o cara vai comer x-tudo, não vai malhar, vai continuar acordando tarde, o estresse engorda, uma população que está desempregada, a violência assolando, e não é uma canetinha que vai fazer com que o cidadão fique magro, né? Então, exatamente isso. Essa irresponsabilidade, Anderson, gerou uma expectativa. E a pessoa que está faminta por mudar, por exemplo, vocês podem investigar, a gente tem pacientes obesos mesmo, chamados superobesos, MC mórbido, essas pessoas, elas anseiam por modificação. Eu tenho um relato de uma amiga, paciente, que fala assim, doutor, todo dia que eu acordo eu me sinto presa dentro de um corpo. Tu sabe o que é a agonia de uma pessoa dessa? Aí você vê uma declaração de uma pessoa que você vê esperança, que deveria trazer saúde para você, prometendo uma caneta, sabendo que o problema não vai resolver com a caneta. Falácia. Que essa falácia, que essa caneta, essa pessoa já tomou 10 mil vezes, sabe que ela tem que partir para uma outra ferramenta, que é a cirurgia bariátrica, e etc, etc e tal. Porque a obesidade é uma doença multifatorial. Não é uma, nem duas, nem três canetas que vão resolver o problema. É um tratamento de abordagem multidisciplinar crônica, onde você identifica o pilar que está causando aquilo, entre muitos outros, que tem que ter suporte para a pessoa vencer ao longo prazo. E não reincidir. Porque uma vez deixando de ser obeso, você está em remissão, que a gente fala. Você está no peso adequado que gera menos problemas para a sua saúde. Mas se você chutar o pau da barraca de novo, você vai voltar a engordar, independente se fez bariátrica ou não, se está malhando muito ou se está usando canetinha ou não. Essa questão de querer pular etapas ou achar que fazer um procedimento vai resolver o problema da vida, né? Isso é muito normal no meio social. E esse aí, o senhor está falando do Ozempic, né? Tem também o pessoal que faz a bariátrica, que acaba voltando ali a engordar, porque acha que fez, está resolvido, e não é assim. Na verdade, é um processo para o resto da vida, né, de condicionamento de saúde. Mas também tem as pessoas que hoje aderiram aos anabolizantes, né? Sim. O cara vê um blogueiro, um influenciador falando, não, que eu tomo testosterona para poder aumentar meu metabolismo, que aí eu emagreço. Aí o cara vai e compra num amigo de maneira fácil, se aplica, ou alguém aplica no cara, achando que ele vai conseguir emagrecer a partir do momento que ele aumentar o nível de testosterona. E às vezes o cara nem precisa de testosterona, tá com outros problemas, né? Sim. E o senhor se depara muito com isso na clínica? É demais. Por quê? As pessoas, elas querem perder peso a qualquer custo com passe de mágica. Por isso,
a gente tem que trazer essa pessoa para o chão, para a realidade, passar conhecimento e mostrar o seguinte: o que resolve o problema de uma pessoa não vai resolver o problema dela. E, na verdade, isso observacionalmente, o que as pessoas olham? A pessoa que toma testosterona melhorou o músculo é a nossa válvula de queima de gordura e a pessoa se sentiu bem, mas às vezes o problema dela não está na testosterona. E como não tem uma assistência de um profissional responsável, o que vai acontecer? Essa pessoa vai para o câmbio negro, para o underground, que a gente chama. E aí não tem prescrição médica, pode estar administrando alguma coisa que não é aquilo que está no rótulo, que veio do Paraguai, enfim, etc, etc. Aí qual é a culpa? Da testosterona. Aí a testosterona é meio que demonizada. A testosterona fez mal para um, para outro, deixou careca aqui, deu câncer ali e tal. E na verdade a testosterona é uma excelente ferramenta, é uma excelente terapia para quem precisa de testosterona. Mas você tem que descobrir com um exame, com individualização terapêutica, vendo se tem algum fator de risco ou não. Hoje a gente sabe que a testosterona é excelente para melhorar a performance, mas que não pode ser usada em atletas com de doping, mas que em altas doses, aquela coisa, gera problema cardiovascular. Então, aumentar o índice de testosterona à torta direito vai causar efeito deletério também. Então, é uma harmonia, um equilíbrio, é uma balança dentro do que você pode usar para causar benefício. É um princípio hipocrático. Primo non nocere. A medicina tem que ser feita para priorizar aquilo que não faça mal. Se eu te prescrever alguma coisa que vai causar mais mal do que benefício, eu tenho que pesar a mão, eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que ter sabedoria médica, né, terapêutica, tem que ter bom senso para não te prescrever algo que passe mal. Ainda mais aquela pessoa que está tomando de orelhada, igual a gente fala, né? Não pode ser assim. Assim como também tem gente tomando sem ter a necessidade de tomar. Porque Sim. Por achar que às vezes é um problema psicológico que a pessoa tem, ou um problema até de não praticar uma atividade física. E aí ela acha que o desânimo dela ou a fraqueza dela está relacionada à testosterona, toma testosterona e não é testosterona. Aí acaba tendo um efeito colateral que vai se arrebentar todinho, né? Ou seja, o ideal é ir ao médico. O ideal Sempre é ter uma equipe, né, multidisciplinar de saúde, uma equipe especializada, uma equipe que seja responsável, um profissional relacionado a isso. Igual chega na nossa clínica, por exemplo, a minha esposa Renata, é nutricionista, a gente trabalha junto. A gente tem equipe lá de nutricionista, tem outra nutricionista, tem minha sócia que é cardiologista. Então, quando a bola ficar pesada, eu toco a bola. Ah, doutor, eu preciso, meu problema é na dieta. Eu tenho uma profissional que me dá suporte dentro de uma equipe multidisciplinar que vai ser especialista em dieta, em mudança de hábito, em mudança de estilo alimentar, saber o que pode e o que não pode fazer. Porque não é a minha especialidade. Eu sei que eu não posso ultrapassar a minha barreira em função de não ter especialidade naquilo. Então, tu tem que ter um nutricionista. E você precisa, por exemplo, de ter um profissional de educação física. Se é uma criança, você não pode botar em um educador físico que vá botar cargas excessivas em uma criança, num pré-adolescente que está em processo de formação de crescimento. Porque o risco de lesão, atrofia é muito maior. Então, toda equipe ela tem que estar sincronizada. Ah, mas João, isso é inviável? Não. Partindo para as políticas públicas. Hoje a gente tem Secretaria do Idoso, da Melhor Idade, a gente tem Secretaria do Esporte. Academias populares. Mas o que acontece? Me parece, tá? A impressão que eu tenho de estar atuando nessa área há muito tempo e agora, igual vocês falaram, de estar político, né? Eu não sou político, estou político. A gente é considerado hoje, dentro desse passa a dar importância para as políticas públicas. A gente é considerado um ente político. A gente vê que não existe integração entre essas secretarias que façam efetivamente bem para a população. Por quê? Você pode ter projeto Mexa-se integrado com uma secretaria de educação que bote as crianças para fazer atividade física, coletiva, etc, etc. Mas aí é aquele comprometimento, né? Aquela coisa política que a gente fica... É estranho. Porque podia integrar esses dados com as clínicas da família, que enviariam relatórios para uma equipe multidisciplinar que visitariam os lares dessas pessoas e definiriam com a gente de saúde. Isso é aquilo, né? É o muito simples, mas que não é feito. Sabe por quê, Ana? Por causa daquele compromisso político. Porque a secretaria é de um,
a outra secretaria de outro, que a gente sabe que isso é uma realidade. O compromisso com o povo não existe. Aí o compromisso com a população, que é o interessante, não tem. Aí você não faz aquilo que seja de uma maneira efetivamente aplicável e responsável. E a gente está aqui para batalhar para isso, tá, gente? A gente não desistiu, não. A gente está aqui exatamente que é para falar que a gente é capacitado para aquilo, que a gente tem boas ideias e a gente vai fazer isso acontecer. E a gente não tem vaidade. A cadeira não precisa ser do Dr. João, não precisa ser do Henrique, da Jojo, da Renata, não. O que a gente quer efetivamente é que isso nos incomoda de ver tantas pessoas gritando, pedindo ajuda e a gente não poder atingir todo mundo. A gente não tem braço para isso. Eu vejo, João, eu tenho percebido que você é uma pessoa que se incomoda muito com a necessidade do outro. Sim. Né? E isso, assim, eu comecei aqui o podcast falando que o João é de Bangu. E Bangu é um bairro operário, né? Surgiu ali em torno de uma expansão industrial, que começou ali com a Companhia Progresso Industrial, que é a fábrica Bangu. Eu queria, João, que você contasse pra gente como é que é o João criança, como é que foi, por que o João é médico, por que foi isso, assim? Onde você morava em Bangu? Sim, a minha família é uma família antiga, tradicional, de Bangu, onde veio com uma parte do meu avô feirante e outra parte do meu bisavô barbeiro, cortador de cabelo, onde a gente acompanhou toda essa evolução, né, do Dr. Silveirinha dentro da fábrica Bangu, muitos familiares operários, onde surgiu o futebol, que eram as pessoas caminhando para fazer uma atividade que foi o futebol Bangu. E aí, eu sou nascido e criado na Ministro Ari Franco, sou sobrinho do Dr. Paulo Branco, médico, pediatra, então a gente sempre convivia com as questões, né, do meu tio profissional da rede pública, igual também sou, dentro da rede pública, né, do nicho da polícia, mas atendo a população, já atendi no Albert, já atendi no Pedro II, depois migrei para a Estrada da Água Branca e Bangu todo mundo se conhece. E aí eu olhando meu tio, minha mãe bióloga também, dentro da área dessa questão da biologia, eu me interessei pela medicina e falei, eu acho que o importante é fazer uma profissão que te deixe feliz, que te faça satisfeito, mas sabendo que o legado principal da medicina é fazer o bem para o próximo. Óbvio que ninguém aqui não pode deixar, né, não pode ser hipócrita e falar que, assim, somente o altruísmo não faz médico ser bom. Por quê? O congresso é caro, a formação é cara. Só o desejo de fazer não realiza. Não realiza. A gente tem que unir o útil ao agradável dentro do que a gente consiga operacionalizar dentro dessa balança, né? A gente tem ambições, mas a gente também não é ganancioso. E aí acaba que a gente vai unindo e consegue fazer dentro do possível. Só que, graças a Deus, a gente iluminado, estudando muito, Papai do Céu, Deus dando sabedoria, fez com que a gente se tornasse um membro efetivo dentro do combate à obesidade. E aí surgiu essa necessidade de também ampliar as ações. Ampliar as ações de forma geral. A gente sempre faz ações, né? Desde levar a palavra, levar o evangelho, levar uma quentinha, mas também falar da importância de cuidado de pessoas que estão na rua trabalhando, que hoje não tem vez. A área psicológica é mais da sua esposa, né? Mas sim, o senhor convive ali. Tem pessoas que são obesas, mas é muito desse processo de entrar em depressão. E às vezes uma palavra, um abraço, uma atenção, um acolhimento, a pessoa já passa a ter uma pequena melhora que vai projeção, estimular ela a ter uma evolução ali nesse processo de mudança de comportamento alimentar, comportamento físico. Sim. Muitas pessoas a gente vê que aí mistura também a questão emocional com uma falta de esperança que a pessoa possa ter. Então, a gente vê que um dos pilares que a gente detecta, onde tem que ter integração, são os transtornos mentais que levam à obesidade. Principalmente ansiedade, depressão e outras medicações que são usadas para os transtornos de ansiedade generalizada, que ao longo de algum tempo levam à diminuição metabólica e levam a pessoa também ter um ganho de peso de uma forma facilitada.
Por exemplo, os benzodiazepínicos, os diazepams, os Rivotril, né? Não é que eu estou falando que a pessoa tem que parar do dia para a noite, mas aquilo ali tem que ter uma programação de início, meio e fim. Como qualquer outro remédio, tem efeito colateral. E a gente não vê essa projeção. Então, a gente vê que é uma prática médica hoje você medicalizar o sintoma e não ir na raiz. Aí está a raiz do problema. Aquela pessoa tem depressão. Você acha que o remédio vai fazer ela ir para atividade física? E ele não trabalha a conscientização da pessoa. Você vê, é muito normal a pessoa, eu tô sem sono, a pessoa já tem em casa. Já tem em casa. Ela tá sem sono, ela vai tomar para poder conseguir descansar. Aquele remédio se torna uma bengala. E esses remédios bengala para transtornos emocionais levam à obesidade. Eu tenho TDAH, eu fiz uso de Ritalina um período, agora eu tô no Venvance. Sim. Né? Mas eu até conversei com o meu psiquiatra para... Esse medicamento, ele me faz ganhar peso. É impressionante, eu ganho de gordura, porque o medicamento me dá uma relaxada e aí eu me fico... E mesmo sendo excitatório, né? Isso. Sabe que o Venvance é um derivado que abre uma lacuna no lobo frontal para você focar fico menos mais. Disperso. Menos disperso. E mesmo sendo excitatório, te causa efeito. Me causa, complicado, cara. É individualizado. Eu ganhei 12 quilos. Aí todo mundo tomando Venvance aí para obesidade. Não, isso é muito sério, essa questão de se automedicar, né? Eu vi uma conhecida minha falou, não, o professor falou para eu tomar o Venvance que eu vou focar no concurso. Eu falei, cara... Não é por aí, porque tu pode se viciar no medicamento, e cara. Depois a retirada... Mas aí entra a questão da conscientização sobre os benefícios da prática física. Porque a atividade física, de forma rotineira, ela te traz te produz essas substâncias que supre essa ausência que tem o efeito dopaminérgico. Entendeu? Que você acaba ficando dependente de remédio quando você poderia sanar fazendo uma atividade física de forma rotineira. Então, tipo assim, é muito mais fácil. Você não quer pagar o preço. Não quer. De acordar cedo. Mas, João, aí você prefere tomar o remédio. Esse teu projeto é, assim, basicamente o que eu tô conseguindo entender. Você quer tentar fazer com que o poder público entenda que o tratamento da população obesa, ele consiste psicológico, físico e o endócrino, a medicina de fato ali cuidando desse cara. Para eu entender... vamos supor que Dr. João, hoje fosse secretário de saúde do Rio de Janeiro. Assumiu lá como secretário. O que você faria para que a gente chegasse no entendimento de que isso funcionaria? Só para o nosso público... Entender. Isso a gente escreveu. Graças a Deus a gente estreitou muito a amizade que eu tinha do candidato à oposição do quem está hoje no poder, que é o delegado Alexandre Ramagem. Inclusive, um abraço pro Ramagem, pro Alisson, pra equipe lá, Denise. Pro Alisson, pra Denise, pra todo mundo. Pra doutora Rebeca, a esposa também, que tá sempre com a gente, sempre acompanhou. Então, o deputado Alexandre Ramagem se tornou um amigo e aceitou a nossa proposta de escrever o plano de saúde, o descritivo do plano de saúde, do mandato dele, que se Deus quiser um dia pode se realizar, dentro dos preceitos que a gente fez da medicina. O projeto, dentro dessa questão de obesidade, a gente identifica os pilares de obesidade. Os excessos, os transtornos mentais, as alterações circadianas, o estresse metabólico e os transtornos mentais. A gente reclassifica a população em 5 níveis. Identifica quais deles que a gente tem que agir de uma forma mais rápida. E isso é feito com tecnologia, com prontuário médico eletrônico. A gente tem essa aplicação, que é o que eu faço hoje na minha clínica. Então não tem essa balela de falar, não, lá vai ser maquiagem e na clínica eu opero de uma maneira que é efetiva. Essas duas medicinas. Não tem dicotomia. E aí a gente aplicaria, e principalmente a nossa base era usar a própria mão de obra que já está contratada na prefeitura. O médico generalista, ele tem que identificar essa pessoa que possa estar dentro do grupo de predisposição a o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, DCTN, que são as doenças que hoje, no Brasil, efetivamente, com saúde, tem um gasto de 3,4 bilhões de reais nessas doenças.
hipertensão, diabetes, acidentes vasculares, cardiovasculares, em função da obesidade. E o atendimento primário já poderia sanar isso. E um dado também alarmante aqui que eu falo para vocês. Hoje a pessoa obesa, descrito em literatura, ela tem 10 vezes chance mais de ter câncer de fígado, mulher mama, intestino, pâncreas, outros cânceres por causa da obesidade. Que é um custo elevadíssimo. Um custo elevadíssimo de quimioterapia, de danos emocionais. Então, é obrigação aplicar isso. A gente escreveu isso também, onde encamparia uma parceria público-privada. Porque hoje você não tem como fazer um concurso público para contratar 300 oftalmologistas para a rede para a rede pública. A rede não suporta. Não suporta. Ter 300, 500, 1000 endocrinologistas, os caras não vão porque os salários, você não tem um plano de cargo de salário de carreira para médico, para profissional de saúde. Então o cara vai particular, ele também não é precisa sobreviver, não é a palmatória do mundo, entendeu? Mas aí, o que a esquerda faz? Ela acha, e difundindo dessa maneira, que a gente hoje perdeu a briga para a formação de escolas médicas. Perdemos a briga para isso. Por quê? É pulverizar a profissão com má formação e distribuir médico à torta e direito no mercado, sem qualificação. Ah, João, você é contra? Não, eu sou a favor. Mas eu sou a favor que a coisa seja feita ordenada, que com vida não se brinca. E a esquerda está fazendo isso, como contratou mais médicos, a gente sempre foi... Ah, mas o médico da capital não vai para o interior. Balela, isso a gente sabe que hoje os médicos estão saindo do interior. Ontem eu estava conversando com um amigo meu que mora, né, na região do Paraíba, do Sul Paraíba, do Rio, que mostra o seguinte: hoje já tem acúmulos de currículos dentro do interior de profissionais que estão sendo jogados no mercado e não tem vaga. Então não vem dizer que o médico não sai da capital onde forma, que é importante ter faculdade de medicina na prefeitura de Juazeiro, de não sei o que tem 5 mil moradores. Óbvio que todo prefeito vai querer a faculdade de medicina ali, que aquilo gera economia, paga imposto, vai ter aluguel de gás. Mas e os profissionais e essa instituição que vai formar esse profissional? Cadê a qualidade? Então, essas narrativas são feitas da forma com que a população não tenha acesso àquilo que é de ponta. E se você perceber, na medicina eu tenho um análogo, um paralelo muito interessante nisso. Quem é de direita na vida, em relação a valorizar princípios, família, caráter, etc., vida cristã, aí não estou falando de religião, eu pratico isso. São princípios. São princípios. É bem progressista na medicina. A gente aceita ideia. A gente vê os estudos novos que mostram que a vacina Pfizer, a Covid-19, não causa nenhum benefício. E o risco é maior para pessoas que têm doença cardiovascular. Então a gente contraindica. Se você falar isso, não, mas hoje a gente pode falar que o estudo está ali. A gente pode contraindicar, hoje deve, é provado. Mas quando a gente falava isso, você era chamado de genocida. Você era chamado disso... Retrógrado, que é antivacinal, é genocida, é terraplanista. Por quê? Era um dado novo. E tu vê que esse pessoal de esquerda que se diz progressista na vida, na medicina é completamente querendo usar a medicina para a população de 30 anos atrás. Onde o custo é zero, você maltrata as pessoas, não tem avanço ali tecnológico nenhum. A ciência, e negam a ciência e falam que a ciência moderna não é ciência que possa ser usada. Você vê essa dicotomia de narrativa, por isso que a gente batalha contra isso. Que eu sei o que eu aplico, eu sei a eficácia, eu sei como a gente pode ser agente de transformação na vida das pessoas. E essa galera da narrativa da lacração que é contra a ivermectina, e não estou falando que a ivermectina previne o contágio do vírus, mas preveniu sim a multiplicação viral e o desfecho da doença. E as pessoas que não usaram dentro do termo do time certo a ivermectina, a azitromicina, que é um antibiótico que tinha sim funções anti-inflamatórias, e o corticóide a partir do tempo que você via enxurrada, né, que a gente chama de tempestade citoquímica, as pessoas que não faziam isso, matou pessoas. Por inércia. Só por passar de pirona e fica em casa. Então hoje a gente sabe dessa realidade, dessa narrativa que foi criada. Então a gente combate isso. E isso que é um genocídio, né? Isso é um genocídio. Impedir a população de se medicar com algo acessível para trazer um remédio que não existe e que não tinha proveito nenhum para o corpo humano. E é o que a gente tem que passar para o público
do fluxo, você que tem uma capacidade preservada de interpretar, não é achar que o João, o Anderson, o Henrique são detentores da verdade, a gente está aqui para aceitar ideias e discutir de uma forma ampla, mas aceitar também que a vacina, a partir de um dado momento, não foi benéfica. Não é que a gente seja contra a vacina, mas essa vacina tal, que eu avisei aqui da Pfizer, que tal, não é para ser usado mais, que não preveniu de formas graves, e o efeito de doenças autoimunes e eventos cardiovasculares ampliou demais. As contraindicações são muito maiores do que os benefícios. Isso eu posso falar que é um direito ético meu, né, de autodeterminação da minha profissão, e é um preceito hipocrático ao qual que eu jurei na minha profissão. Primar por não fazer mal. E a gente vai aplicar isso pro resto da vida, que não tem litígio nenhum. Quem quiser jogar pedra, mas vai chegar lá, vai ser provado que é a verdade. É a autodeterminação da profissão, que a gente pode ter autonomia para aplicar aquilo que a gente tem consciência que faz bem. João, isso a gente vai fazer. Esse teu posicionamento é um posicionamento vou botar aqui pra Rede Globo, pra essa galera da esquerda, polêmico. A gente sabe que é verdade. É verdade. Isso te atrapalha na tua relação enquanto médico com algumas outras instituições? O fato de você se posicionar como um médico de direita do ponto de vista político, conservador, cristão, te atrapalha do ponto de vista profissional? Olha, não. Porque no meio que a gente circula, a gente entende, por exemplo, eu fui responsável por aplicar na Policlínica da Polícia Civil, na pandemia, eu era chefe da clínica médica, a telemedicina. A gente fazia atendimento remoto por celular, onde era proibido na medicina. Isso foi um legado da pandemia, porque o Brasil, né, a Anvisa, o CFM, retrógrado também, que tinha muita gente de esquerda, esse grupo de esquerda da medicina não podia fazer atendimento por teleatendimento, que isso é mercantilista, na era da informação, não pode. Isso é para ganhar dinheiro, isso é mercantilista, isso é capitalismo selvagem e tal. A gente teve que usar. Abriu, porque era uma tendência mundial. E aí a gente fez, na Policlínica da Polícia Civil, 2.000 e alguma coisa de atendimentos, com uma morte, onde a gente tinha e dava autonomia para todos os médicos aplicarem ou não, mas a gente usava alguns preceitos que muitos utilizavam por própria vontade. E aí, dentro daquele grupo que a gente coordenava, vou te dizer, 10 a 5% era contra esse posicionamento. Porque eram racionais. Aqueles que eram os ideológicos, os sabichões, os que gostavam de chamar os outros de genocidas, que não aplicavam. Mas, graças a Deus, a evolução, o progressismo na ciência e na medicina levou a telemedicina, levou a abordagem prematura no Covid e a gente salvou vidas. Então, acaba que a gente comprova. Não tem... A realidade está aqui, ó. 2.000 atendimentos, está lá catalogado. Não é uma narrativa. Não é uma narrativa. A gente usou a ferramenta. A telemedicina, ela literalmente salva vidas. Porque, salvou. Assim, tem pessoas que estão em lugares... inóspitos, né? Difícil acesso, né? Para determinado... A pessoa passa por uma condição de saúde ali... Difícil. E às vezes por um remédio simples, a pessoa vai lá, orientado pelo médico, claro, né? No Rio, cara. O Rio de Janeiro remédio simples que a pessoa toma, ela tratada. E é o que eu falo, no Rio, graças a Deus, assim, a gente também pôde, Papai do Céu botou pessoas na nossa frente, né, na época de campanha, onde a gente visitou, sim, comunidades. Ah, João, mas a gente levou bem, mesmo sendo da polícia, a gente foi respeitado. Porque na comunidade, e a gente entende por a gente ter vindo da comunidade, tem pessoas e tem gente que tem consciência que quando você está levando bem, isso não pode ser freado. Eu costumo falar sempre que, inclusive, as próprias pessoas que vivem na marginalidade ali dentro da favela, respeitam, ela tem essa consciência. E não quer que o filho dele sofra. Sofra o que então, às vezes... Se você está trazendo benefício, meu irmão, pode fazer aí, não tem essa atropelação. E é aquela questão, a gente frequentou a obra social, né, da Dona Sandra na Vila Cruzeiro, a gente viu o quanto é importante a gente estar com a iniciativa lá dentro da hidroginástica, a gente levou pessoas que ajudaram a hidroginástica, mais de 60 atendimentos por dia na hidroginástica, lá dentro, do lado do Campo do Adriano, na Vila Cruzeiro, a gente tem isso. E outros lugares que a gente vai... que a gente fez assistência, efetivamente, que a gente nem fala, nem difunde, que a gente sabe que essas pessoas sempre vão estar fiéis das ações que a gente causam ali, e às vezes não podem falar, por causa da opressão, né, dentro daquela área.
onde o Estado não chega, onde a prefeitura não chega. Então a gente depende de uma transição, de uma mudança de paradigma até para chegar com a saúde. A gente não acha que... eu tenho noção de segurança pública, eu tenho 20 anos, 22 anos de segurança pública, 20 anos de polícia, eu sei que essa modificação vai ter que ser gradual, contínua, que o Estado também tem que dar uma resposta, mas que o judiciário também tem que dar uma resposta. Que a gente vê na polícia a tropa desanimada por não poder agir, enxugando gelo, audiência de custódia, né? A gente vê aí um acordo, né, uma súmula vinculante, onde o porte de fuzil não é crime está sobre Estado em relação ao tráfico de droga por ser um crime maior. Então, aquele traficante que está com fuzil, ele responde pelo tráfico de droga. Não pelo mas porte a posse legal de não arma. porte legal de arma, então aquilo tá... Que decisão é essa, gente? E se a gente pode refletir aqui, vamos falar a verdade? Qual governo hoje do Brasil que não seja de direita, que esteja sobre a DPF 635? Uma DPF dessa, né, que é a popular chamada DPF das favelas. Que a polícia hoje, para agir ou fazer uma... tem que ser um ato extraordinário. Comunicar um monte de comunicar, entendeu? Escolas, eu falo, eu tenho a minha tese sobre isso. Hoje aqui a gente está num governo do PL, de direita, e que a polícia não pode agir. Por quê? Existe essa narrativa desse grupo. Essa DPF foi impetrada na época da pandemia pelo PSOL, julgada pelo ministro Fachin, isso ali todo mundo pode ver, não estou culpando um nem outro. Mas a gente pode falar, essa DPF tinha cunho sanitário. Até o próprio motivo se perdeu, né? O motivo se perdeu, mas a DPF perpetua. E aí? O Alessandro Molon. A prova de que não tinha fim sanitário nenhum. Só proteção Só proteção. Então aqui virou assim, o parque de diversões de bandidos de outros estados. No linguajar popular, o mato cresceu, ficou difícil aparar e o Estado perdeu a mão territorial dentro dessas áreas. E tá difícil. E aí, quando você quebra, digamos assim, o pilar principal da sociedade, que é o caráter, você vê que ali as pessoas também são jogadas para combater quem está levando a ordem, o Estado, a lei, a gente vê que a gente está em um choque muito complicado dentro do nosso Estado. Não é uma questão fácil. E sem apoio, entendeu? A gente faz ação social na rua, a gente vê que é uma pessoa dependente de crack, gente. Como é que você pode proteger quem está levando droga e crack e destruindo famílias? Verdade. Isso é uma realidade que a gente vê. Essa questão do crack, eu desde a época da pandemia, eu faço muito analogia, né? O crack é a droga como um todo. A gente vê as cracolândias, os pontos os de bolsões, drogas, né? De né? droga. E se o poder público não pode ali compulsoriamente pegar essas pessoas e levarem para um tratamento. Sim. Só que na pandemia, com a alegação era obrigatório tomar vacina. A pessoa não tinha direito de escolher. Ou seja, você tá sob... tem sã consciência, você tem o seu grau de responsabilidade pleno, porque você está consciente. Não quero tomar vacina. Não, você era obrigado a tomar. Obrigado a tomar. E o cara que está fora de si usando droga, ele tem direito de escolher se ele quer ou não ser tratado. Só que ele está causando... Se você não tomar vacina, você não vai estar protegido. Você está causando um mal para você. O cara que está usando droga, ele está causando um mal social absurdo. E em uma das pautas nossas de proposta de mandato de candidatura, você pode pegar lá. Você falando nisso, a gente nem tinha comentado isso. Uma das minhas pautas, eu mostro, uma das 10 era a internação compulsória de usuários de droga que estão fora de ambiente de convivência societário, de sociedade. A nossa pauta era internação compulsória. Esse cara não tem jeito, ele só vai trazer mal social em todos os sentidos. Por quê? Ele causa risco à vida dele, que é um dos maiores bens que a gente tem. A partir do momento que ele está fora de si, o Estado assume. Ele está fora de si e está causando mal a outrem. Ali na Avenida Brasil, a gente vê que tem gente que entra na frente do carro, ele vai... Não é que ele só vai morrer. Ele vai causar um atropelamento, ele pode causar, vai frear bruscamente, um caminhão pode capotar, acontece direto. A gente vê ali no pé da linha amarela, da Cidade de Deus ali, da Cidade de Deus ali no Parque União, a gente vê a mesma realidade. E aí? Qual foi
a solução, Hoje, porque no essas centro da pessoas... cidade, vai ter alguns pontos da cidade, foi a barraquinha. Não, cara, É. no Copacabana, cara, ali no bairro Peixoto. Bairro que é Peixoto, que é um bairro nobre. um bairro nobre. É. Eu esqueci o nome do hospital. Pode ser o hospital tem uma Copador. praça. O Copador. Tem uma praça É, no bairro a Peixoto. praça Os cracudos tomaram a praça. Tomaram a praça. Ali Acabou, a praça irmão, acabou o zona bairro. sul do Rio. É. E a prefeitura continua, que era super a favor Não, da obrigatoriedade da vacina, inclusive reprimindo empresas, né? Tirando condições das crianças estudarem, que se o pai não vacinasse, não ia estudar e tal. Aí, com o usuário de droga, E o principal, postura zero. eles que são progressistas, né, não queriam falar dessa pauta, porque o que eles são a favor é desencarceramento, deshospitalização, para diminuir custo e deixar a sociedade por si só. Eram contra falar essa pauta que a gente levantou a bandeira, que é a internação compulsória para prevenir dano à vida própria do usuário e de outrem. Então, às vezes, é necessário compulsório. Ninguém, às vezes, sai da droga porque, vou ali sair das drogas. E A gente sabe que secundário precisa. o benefício familiar, né? Porque Poxa, as o famílias dano- ficam preocupadas que, embora o cara esteja ali na condição dele de drogado, tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão claro. que fica em casa sabendo, pô, caraca, fulano tá lá. Saber que o Estado pegou e acolheu pra algum lugar onde vai ser tratado, pô, a pessoa já fica mais tranquila. Fala assim, pô, eu não tenho condição de tratar em casa porque ele não respeita. Não dá. Mas Não graças dá. a Deus pegaram ele e levaram pra uma Conviver, o cara clínica. vai vender Isso é tudo. Meio que isso é gera uma hipocrisia. esperança pra família. Isso é hipocrisia. Eles não tocam Gera nesse assunto. uma esperança pra Mas família. o tratamento é ante a vontade da pessoa. Mas só que o que acontece? A compulsão da droga não vai ser o mar de morango de rosas, não. Vai ser A dolorido. O abstinência processo vai ser dolorida. vai ser dolorida, vai ser complicado. E é o que eu falo. A gente hoje não é questão de falar sobre minoria ou maioria. O nosso posicionamento dentro da medicina, como perito legista, como quem entende, a gente fala também sobre as questões de gênero. A gente identifica o gênero cromossomial, independente do posicionamento da pessoa. Ela pode ter posicionamento sexual de um lado ou do outro, a gente sabe que tem que acolher, vai ter que ser respeitado, mas a gente identifica pela ciência o gene XX, XY. Então ali tratamento é tá importante, funcionando, isso. A como ciência não tem médico, lado, como medicina médico, não tem lado. como médico do esporte. Você viu o que a gente passou nas Olimpíadas, Eu ia gente. falar isso agora. Então, aquele corpo que foi amadurecido com testículo, na testosterona, não pode lutar contra a mulher. Cadê os direitos humanos da mulher que é vítima? Não, e se você usar a feministas, ciência... Vai Doutor defender a João, mulher, proteger a o mulher. Lucas Pavanato, inclusive, quero até mandar um abraço para ele, é um amigo querido lá de São Paulo. Pavanato, no plenário da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, num debate com um vereador que se identifica como mulher, mas o cara pode vestir uma fantasia de super-homem que ele não vai voar. Isso é fato. O cara nasceu homem, ele é homem. É. Disse para ele, olha, você é homem porque você tem o gene... E o cara falou, sabe o quê? Tu vai usar a ciência para ser transfóbico, vou te processar. Só que não há transfobia num fato que é evidente, cientificamente provado. Aí a ciência não vale para eles. Aí a ciência não São a vale. favor da ciência até quando convém. Até quando convém. E é o que eu falo, eu faço parte de um grupo de psiquiatria onde a gente estava discutindo, né? Eu acho que esse grupo das universidades públicas e principalmente da psiquiatria que cuida de alguma coisa mental, eles são muito esquerdistas, mas eu tenho diálogo com todos. E eles estavam falando que é um absurdo essa política que está vindo agora dos Estados Unidos, que tirou os trans dentro do presídio feminino. Mas esse grupo é o mesmo que fala que hoje existe um estilo de vida que é o heteroatípico. Aí eu não entendo muito bem, mas o que é o heteroatípico? É a pessoa que é casada, tem um matrimônio homem e mulher, mas que gosta de se relacionar com transexual feminino porque ele pratica sexo sodomia. Sexo... O Inverso. trans no homem, aquela coisa toda. Ele é passivo dentro de uma relação com um trans feminino. Tá? É complicado. Ele é hétero, se relaciona com trans, tem um ambiente familiar tal, igual, mas gosta de se relacionar. Para nós... É o Nossa, famoso, cara, Gillette, na O época. trans, ou seja, o trans não é feminino. Ele é ativo como... É ativo, O como- trans é exatamente isso aí. Se veste como mulher, mas... Se veste como mulher, mas faz sexo ativo num homem, né? Que se porta como homem. Aí, esse mesmo grupo que reconhece o heteroatípico é contra você tirar o trans dentro de presídio feminino.
Mas aí o cara vai fazer sexo com as mulheres. As mulheres não podem ser estupradas por eles? Mas já teve situações dessas. Teve, já. Eu falei, já cadê? que engravidou isso. Que engravidou. Cadê a defesa dessas Já mulheres fala. que Os estão direitos sendo humanos. estupradas? Cadê São os direitos fatos. humanos? Aí você, não, porque não é reconhecimento. Ele só tirou aquelas mulheres de um risco de ser estuprada por esses trans, que não são cientificamente, geneticamente, mulheres. Eles podem praticar sexo, sim, Claro, com falos tem órgão masculino, genital. tem órgão genital masculino. Aí você protege as mulheres e eles são contra que tinham que beneficiar o trans. Aí tu pega aqueles trans, bota separado num presídio masculino e tal. E é o que eu falo, a gente é a favor disso. É defender aquelas mulheres ali que estão em processo de recondicionamento societário, mas que ficam no risco ali de um trans. E a gente sabe que aquele trans tem força física sobreposta à homem. mulher. É. Porque geneticamente ele é homem. E aí? Aí quando eu falo isso, pessoal, não, mas aí vamos argumentar. Eu quero saber um benefício de você deixar trans no meio de mulheres. Mas é contraditório a própria argumentação. Aí é o que eu falo. Cadê a argumentação dessa galera? Porque é uma política nacional dos Estados Unidos. Tá? Por quê? Tirou a autodeterminação sexual e voltou a ser o gênero científico. A gente é a favor disso. Porque eu não quero, hoje, um trans que entre no banheiro que eu tenho uma filha de 12 anos junto. Eu não vou me sentir em situação confortável. Mas o trans vai fazer? Eu não estou falando que o trans vai fazer ou deixar de fazer. Mas não é para estar naquele ambiente onde as mulheres possam ser também constrangidas. Ou até mesmo ser violentadas. Que é possível ter violência nisso. Então a gente sabe que existiu. Então a gente não está tirando nada. É abafado. As grandes mídias não divulgam isso. Mas que sabe que a gente tem, a gente tem. Esses posicionamentos, e aí eu queria te fazer uma pergunta que vai muito de encontro a essa questão de posicionamento, que é de uma pessoa pública. Assim, o Dr. João, ele foi apresentado na sociedade como o pai da Jojo. Sim. E a Jojo apanhou pra caramba, inclusive, mandar um beijão pra Jojo, que é a nossa conterrânea de Bangu. Beija, filha. Beijo, filha. E aí, João, eu queria entender, como é que você... como que começou essa relação João-Jojo? Como é que foi isso? E por que hoje o João é pai de Jojo? Sim. É uma verdade que a gente sabe. Eu conheço a Jojo antes da fama, de Bangu, uma Páscoa, por intermédio de um amigo em comum, que é padrinho dela, que é o Thiago Cobra. Nosso amigo, Nosso amigo, meu irmãozão. Meu irmão Thiago Cobra. Empreendedor. Maior veneno de Bangu. Veneno, abraço, Veneno. Abraço, Veneno. Conheci com ele e a Jojo tinha um problema de obesidade, ela sabia que eu era médico. Pô, doutor, vamos lá, vamos fazer, não sei o quê. Aí a gente começou a ter essa abordagem, não, vamos ajudar, vamos fazer. E ela conheceu a Renata. Aí ela fala, foi amor à primeira vista, que é a minha esposa. E a Jojo foi criada pela avó, amor de paixão, né, pra dona Rita, que mora na Rua Ritápolis, ali do Rio da Prata. Isso. E a gente frequenta, a gente sempre tá lá, perto do Campo do Viegas. A gente conhece toda a nossa raiz aqui. Aí a Jojo foi criada pela dona Rita e pela tia dela, pela Cristina, e conheceu a Renata num momento difícil de carreira também, passando ali pela necessidade de melhorar a composição corporal, estreitou. A Jojo, na pandemia, saindo da fazenda, foi morar na nossa casa. E a gente sabe que ela viu o pai ser assassinado na frente dela quando ela tinha 10 anos. Então, todo mundo fala, mas você... A gente é muito claro um com o outro. Eu não substituo o pai dela e o trauma que ela passou em ver uma violência na carne de ver um pai sendo assassinado. Mas para mim é um prazer, uma honra, sentir que eu posso cobrir um pouquinho desse buraco. Ela poder chamar alguém de pai. E ela fala, você é meu pai porque você é meu exemplo. Eu quero você e minha mãe Renata são um exemplo para mim que eu quero seguir pro resto da vida pela união, pela incidência familiar que vocês têm, pelo tipo de harmonia que a gente tem em casa, que ela morou com a gente. Então a gente se tornou, com muito prazer, né, e graças a Deus, uma referência para ela em família. Ela me chama de pai, sou pai, efetivamente. Esse pai de coração, né? Eu falo que ela é minha filha mais nova com mais idade. Que ela chegou depois dos meus 3 filhos biológicos, mas tem mais idade por causa dessa... de ser ela... Nós nos adotamos, eu como pai dela e ela como minha filha. Então ela chama de pai na frente de todo mundo, não tem distinção entre filho e outro. A Maria Clara, ela fala, não, eu sou madrinha dela, mas é minha irmã. A minha filha, os meus filhos, né, João Vitor, João Pedro, que eu mando um beijão aqui pra eles, pra Maria Clara, pra Jô também, igual eu mandei.
E nossa história familiar surgiu disso, em momento de dificuldade, sim. Onde, até dentro de casa, ela chegou para mim uma vez, aí eu sei que eu falo, pai, quando que eu nasci? Falei, depois que tu me chamou de pai, a gente se adotou, se tornou uma realidade. Mas eu sei que Deus botou você na minha vida quando você nasceu na pandemia, que eu estava num momento difícil, estava em questões assim de crise existencial, onde a gente às vezes foca mais no desespero, na ansiedade de o que vai ser da nossa vida do que se apegar em Deus. E eu não estava conduzindo legal o meu relacionamento com a Renata. Ela falou, para com isso. Olha a família maravilhosa que você tem. E o que acontece? Você vai brigar? Você vai fazer? Você corre risco de você separar? Não admito isso. Aí eu senti que ali era Deus usando uma pessoa para falar, olha, ela é sua família, você tem essa responsabilidade. E se você não tiver responsabilidade de manter essa união familiar, eu tenho medo daquele lá de cima. A mão pode pesar. Então você tem que ter responsabilidade de conduzir essa família. Então, ali foi o momento que é o nascimento dela. Pô, que legal. Uma história muito bonita, né? É bem peculiar, né? Porque parece que é um propósito, né? A coisa toda. Nada é por acaso. Né? Essa junção é muito bacana pra gente poder até testemunhar disso aí, porque serve para outras pessoas, né? Que às vezes pode estar passando por esse momento, não entender o momento que está vivendo. Não, a importância de você ter um lar que é uma referência ao ponto de alguém que tem uma dificuldade traumática da infância, perceber que a cura dela tá nessa família, né? Sim, é o que eu falo. Muitas das vezes, quando você vê um ente familiar ser assassinado, você ser vítima de violência, minha mãe já teve uma situação que ela estava do lado de uma pessoa em Bangu, na Rua da Chita com o ministro Charles Franco, não foi assassinada de um latrocínio, porque a munição picotou. Ali no Laboratório Azaleia, né? Do lado do João Paulo? Mais pra frente. Era na Rua da Chita, não, na outra ali perto da Cobé. Não, Cobé não. Que tinha um salão de festa, perto da padaria do Seu Manel. Perto da igreja, tava fazendo ali, virando. Foram pra assaltar o carro. Lá, não. Lá na Ministro. Lá no antigo mercadinho do rato ali do Rafael, da família do Rafael. Sim, ali. Naquela esquina fizeram um sinal ali. Aí, essa pessoa foi assassinada, minha mãe estava do lado, eu cheguei no local, ela era massa encefálica, tudo, em estado de choque. A gente passou por isso. E é o que eu falo, no início isso dá uma revolta. A gente quer combater violência com violência. Mas a gente sabe que se a gente entrar nessa beligerância, nessa roda, a gente fica igual um hamster naquela rodinha ou o cachorro virando correndo atrás do rabo. E a gente sabe que muitas das vezes, eu acho que a ira, é normal a gente ter ira, mas não levar o ódio. A gente tem que ter reação, a gente não é banana, não. A gente tem que o Estado tem que ser, nós como servidores, policiais civis, temos que usar métodos enérgicos, o uso progressivo, né, e contido da força, dependendo da reatividade. A gente tem essa formação. A gente sabe que a gente não vai levar desaforo para casa. Mas a Jo, todo mundo fala, depois que a Renata foi empresária, mãe, vocês, a Jo mudou. Não foi a Jo que mudou. Não foi eu, não foi a Renata. Foi Deus, foi o amor que a gente gera entre a família que fez com que essa beligerância ficasse um pouquinho para trás e que o amor fizesse outra pessoa revigorar, sabendo que passou por aquela dificuldade, que trouxesse menos a guerra daquele passado para o presente e construirmos novas progressões, e talvez transformações para o defesa, né, João? Que ela, às vezes o comportamento da Jojo, como ela se comportou várias vezes até de forma agressiva com algumas pessoas, era mais que uma defesa. Hoje eu não acredito só que a Jojo tenha mudado. Eu acho que ela transcendeu, né? Ela evoluiu, mudou como de mulher, fase. Isso. Como ser humano. Eu acho que entendeu bastante um pouco do propósito que tem sobre a vida dela, né? A importância que ela tem para muita gente enquanto representatividade de quem ela foi. E ela apanhou muito quando ela se posicionou como uma mulher preta conservadora. Enquanto ela vai transformar a gente ainda, porque hoje a gente vê que intelectualmente, como ela tem se preparado, tem se dedicado, né? A Renata tem ajudado muito ela também. E a Natália, lá da OAB de Bangu, é uma parceira. A doutora Natália Azevedo. Presidente da OAB, de da 31ª gente subseção. Maravilhosa. Um beijão. Natália também. Doutora Natália Azevedo, nosso corpo ali de pessoas que dão suporte familiar, né, que dão estruturação para nós. Eu preciso também, a Renata precisa,
Mas o que a gente entendeu é o seguinte: as pancadas aumentaram. Muito. Mas a nossa resiliência... Perdeu o contrato. As pancadas vieram. A nossa resiliência de saber apanhar e dar a volta por cima, com amor, sabedoria e estruturação, é o que incomoda essa galera que quer bater. Porque eles estão vendo que estão batendo, estão esmurrando ponta de faca. A gente não está devolvendo. A gente devolve com uma resposta igual a gente teve com muito orgulho nas urnas, com pessoas que reconheceram que a gente veio de última hora, sem estrutura, que a gente conseguiu uma representatividade, que a gente comunicou com o público, que sabe da nossa ideologia, que identifica, sem dinheiro, sem obra, sem nada, sem poder fazer nada. E a gente hoje é reconhecido politicamente por isso, pelos posicionamentos que a Jojo fala, articulados. Ela pode sentir ira, raiva, tem. Jô, libera isso do coração, você é ser humano e tal, mas vamos articular porque isso aqui é a brecha que o diabo tá tendo para te trazer para baixo e a gente botar não evoluir para botar no nível dos outros. A gente tá em outro. E o que aconteceu? Agradecer também as pessoas, o Mercado Dom, a Avan e múltiplas, Sapatela, as outras pessoas, os outros contratos que ela tem, que continuaram a galera, com ela. Pix do Milhão, Esporte da Sorte, todo mundo, os intermediadores que identificaram que uma pessoa dessa, que veio de baixo e venceu, precisa ter pessoas do lado que são batalhadoras iguais, empresas que são iguais a ela. Então a gente faz muitas ações, graças a Deus o leque de performance dela como influência cresceu, nichou, principalmente por pessoas que são do bem, que são produtivas, porque ela foi a única artista que botou, engrenou a primeira marcha e engrenou nas outras marchas falando, eu sou artista, sou influência e tudo, e não sou de esquerda. Aí depois veio uma leva, você viu que ela... E com muito orgulho, tá, filha? Eu falo isso, que você iniciou um processo de modificação que vai muito além de só o nicho artista. Você vai ver que muitas das pessoas que compactuam com nossos preceitos e princípios vão seguir cada vez mais cultural, um movimento cultural. Tem muita gente com a mão na chave no armário querendo abrir a porta. Querendo abrir a porta. E não pode porque são oprimidos, tá? Muitos ali estão travadinhos, a gente entende. Estão na mudança do contrato. Estão na mudança. E outra coisa, aonde que o novo grupo agora do Amor está influenciando para os pequenos artistas, onde dá milhões para quem já é milionário. E as pequenas ações, os pequenos projetos estão aí proscritos, porque eles compram os milhões, os milionários, e quem realmente precisa não é reconhecido. E aí a gente vê, gente, é estatístico. Vê aí quem são os nossos amigos aqui de ações populares, projetos mínimos, o Ponto Chique Charme, etc. As pessoas, como é que estão? Recebe nada. Nada. Não tem um aporte. Pequeno projeto, nada. Secretaria de Cultura nem ouve. Nem ouve. Aí o Caetano Veloso ganha 5 milhões pra fazer um show. Cláudia Raia. E a gente pode falar. Daniela Mercury, Margarete Menezes ali. Não é só pra promoção de Eu achei, teve um evento, assim que o presidente Lula, gostaria até que você falasse sobre isso, assim que o atual presidente tomou posse, a Elisa Lucinda, que é uma atriz dessas da Lei Rouanet, sim, cantou uma música do MC Pose, pedindo a Lili dos Amigos no Planalto. Eu acho que eles não têm mais vergonha de dizer qual é o lado que eles estão. E a Jojo, quando ela toma essa atitude, ela defendeu um ponto. Não, eu não concordo com isso. Isso, não é o que eu quero. E as empresas que entendem qual é o lado do público que elas querem trabalhar, vão ficar do lado de quem tem lado. Por exemplo, a gente pode dar o exemplo aqui, exatamente o que se passou. Califórnia hoje, Vale do Silício. A Califórnia foi complacente com os pequenos delitos, onde nos Estados Unidos $1.000 você podia levar. Furto. Olha que furto. Olha o que a Califórnia virou. E do outro lado, Flórida. Como cresceu, projetos imobiliários, empresas migrando. Gente... Inclusive, muita gente saindo da Califórnia e indo para outros estados. Teve isso aí. São Francisco acabou. A gente tem familiar... Cheio de Cracolândia. Cracolândia. Você é a favor disso? A liberdade que gerou agora prisões humanas. Mas é o que eu falo. Mas João, eles gostam de falar, mas recreativo. Não, descendente dos Estados Unidos, segue que é os Estados Unidos, não. A gente pega o exemplo, como na medicina também tem no Brasil, nos Estados Unidos, etc., de exemplos que a gente toma como base para criar uma linha lógica de raciocínio e como agir.
Então, nos Estados Unidos, a gente viu que esses estados arrecadaram muito menos. O gasto público social com essas pessoas aumentou demais. A violência, feminicídio, aumentou. Não tem essa... A queimada aumentou. Aumentou tudo. Então, não tem como você negar. Quem não quiser enxergar, a gente respeita. Mas ou é aquele... digamos assim... o ideológico muito compulsivo, né? É aquele que não aceita opinião, é o da idolatria. Na verdade, se baseia muito foge, com os jornais e acredita que o jornal está falando. Foge dentro da razoabilidade, que a gente também acredita que tem algumas coisas que muitas pessoas da direita, como nós falamos, que a gente discute que, gente, eu não sou a favor disso, não. Eu sou mais flexível para isso, eu acho que tem que ser. Tem que entrar na favela dando... Não sou a favor disso, não, gente. Eu sou a favor de entrar com uma mão educadora, uma mão econômica, uma mão de saúde, mostrando que o Estado tem capacidade. Vem cá, eu estou levando benefício. Quem não quer benefício? Tal, não é só a mão repressora, mas infelizmente entra com a polícia ali, aí a polícia se torna a inversão de valores. Acho que é só a repressão. Que a polícia está na favela para matar preto, não sei o quê. Pô, 80% da polícia é autodeterminado como negro, como preto. Então, gente, isso é narrativa. São periféricos. O policial militar é cria da periferia. Da periferia. Ele só optou por ser policial, não ser O que a gente vê é o que tem muitos promotores, juízes e tal, que são da Zona Sul, que nunca passaram na periferia, que estão lá vendo isso. Estão vendo outro planeta. Outro planeta. A gente vai partir para as nossas considerações finais, infelizmente. O tempo urge. E assim, um papo muito esclarecedor. O João é médico, mas o João consegue... Eu gostei muito de conversar com o João, porque bom. Ele consegue falar com a gente de temas técnicos, né, como médico, mas de maneira que a gente entenda. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Né? Enfatizar com essa questão, que a medicina ela não tem lado político. A medicina e a ciência ela é o que é por comprovações... Por fatos comprovados, não por ideais. Exatamente. Então, ninguém está falando aqui parte ideológica e política, não. Existe comprovações científicas para isso. Sim, um papo bom, né? É importante a gente levar esse entendimento. A nossa população ela ganhou peso de maneira avassaladora. Como o João bem disse, nos anos 80 e 90, a nossa população não tinha ganho de peso. E hoje o que a gente mais vê são pessoas obesas. Todo mundo na família tem um obeso, na igreja, na rua, você olha, as pessoas ganharam muito peso e é um problema. O João falou que daqui a 10 anos, jovens de 9 a 15 anos já vão estar obesos. Ou seja, sim, esse 50%. Cara vai ter uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de se adequar, porque avião, ônibus, não é para obeso, infelizmente. Não tem como a gente mudar a sociedade. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. O Fluxo Podcast é isso. A gente está aqui para seguir esse fluxo de comunicação, para ouvir pessoas. E o João é um cara que representa aquilo que eu sempre digo, que quando você quer vencer na vida, apesar dos pesares, você vence. O João é médico, nasceu em Bangu e hoje é um médico que desponta como um dos maiores endocrinologistas do nosso país, com uma clínica com mais de 10 mil atendimentos, 5 mil clientes ali ativos sendo tratados por ele. Então é uma referência no que tange à obesidade. E se você precisar, enquanto o João não consegue emplacar, né, como política pública no nosso estado, eu acredito que ele vai conseguir. O João tem grandes voos ainda para alçar, mas enquanto ainda não é uma política pública de saúde, você pode procurar a HE Performance, que é na Barra da Tijuca, né? Lá no videozinho a gente vai estar divulgando o endereço, o contato, e eu vou chamar o João depois para uma parceria aqui para ele ficar no fluxo, sempre aparecendo aí a clínica, para que você que está com esse problema possa solucionar de uma vez por todas e ter qualidade de vida. E eu passo aí para ele se despedir de vocês. Poxa, gente, só tenho que agradecer. Cada vez mais que a gente vê iniciativas como o Fluxo Podcast, a gente fica feliz. O que eu deixo de orientação, até para vencer a obesidade, doenças mentais, a droga, que é uma realidade, problema de saúde, a gente tem que ter um ideal. E eu descobri o meu ideal. Eu descobri um propósito de vida, que é a passagem breve que a gente está aqui no plano terreno, que eu tenho que alcançar mais pessoas para levar saúde de uma forma efetiva, plena, para as pessoas terem qualidade de vida. Essa palavra qualidade de vida,
quando você é obeso, eu tenho também familiares obesos, a Jojo é obesa, né? Não deixa de ser, está sendo tratada. Meu irmão é bariátrico, é obeso. Vocês não sabem a dificuldade que é você não sentir empatia pelas pessoas que sofrem dessa doença, obesidade, a gravidade que é e o desfecho dela, o risco que isso causa para a família. E eu costumo levar como meta e dou como exemplo. Eu nunca vi ninguém, igual todo mundo falar, foi sorte, né? Eu nunca vi a sorte pegar ninguém em casa de perna para o alto. Então, se a gente está hoje, graças a Deus, podendo ofertar um atendimento, tentar influenciar, né, o meio público para levar a medicina de qualidade, foi fruto de muito plantão, muita noite mal dormida, muito estudo, muita dedicação, que eu não me arrependo nem um tris, né? Mas que a gente sabe que não... Só começou a estrada. A gente, cada dia, cada semana, eu peço a Deus segunda-feira, obrigado pela segunda-feira. Cada segunda-feira é um novo recomeço. Cada segunda-feira é uma semana de muito trabalho que a gente vai ter pela frente. Passa rápido porque a gente ama aquilo que a gente faz. E mostrar o seguinte, que a gente vai vencer, a Zona Oeste está longe de vencer. Algumas pessoas, assim como nós, somos vencedores. Tem muitos vencedores que ficam na Zona Oeste, mas por questões de segurança tiveram que sair da terra que tanto ama. Quando a gente vem, a gente se sente feliz. E a gente quer mudar também isso. E a gente sabe que nós não somos da política. A gente está vindo para a política por insatisfação, por incômodo de não estar satisfeito com a situação da realidade que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro como um todo. Então a gente vai batalhar para isso. Legal. Obrigado. Quero te agradecer, doutor João, aí, pela oportunidade de bater esse papo super construtivo, né? E dizer que as portas estão abertas para outra oportunidade, porque tem assunto. Tem assunto. É verdade. Tem assunto. Tem muito. Para a gente ter outra oportunidade até trazer mais esclarecimentos, assim que amadurecer alguma coisa desse seu projeto com relação a políticas públicas voltadas para a saúde, a gente tentar ampliar essa gama de apoio, né? Tornar a coisa bem mais popular para que o senhor consiga alcançar o objetivo de estar na vida pública e poder ampliar isso para as pessoas que mais precisam e não têm condição. E é isso. Mais uma vez, obrigado, doutor João. Eu que só tenho que agradecer. Então, meus amigos, esse foi mais um O Fluxo Podcast com o doutor João Branco, eu, Anderson Pessoa, meu amigo aqui, Henrique Ramos. Não se esqueça, segue o Fluxo.